Normalmente, ao mencionar os descendentes de Adão e Eva, o primeiro pensamento que ocorre para as pessoas é a história de Caim e Abel. Contudo, muitos esquecem frequentemente os outros relatos bíblicos que descrevem os outros filhos e filhas. Neste vídeo, focarei a atenção especificamente nelas. Quem eram essas filhas? Quantos delas existiram? Com quem se casaram? Essas são perguntas que todos fazem quando se deparam em Gênesis capítulo 5. Usaremos fontes como o Livro dos Jubileus, a Bíblia Sagrada e tradições hebraicas antigas para nos ajudar a compreender essa história misteriosa. Fique até o final do vídeo para saber mais sobre esse relato polêmico e delicado entre os estudiosos da Bíblia, a história não muito contada das filhas de Adão e Eva. Seja bem-vindo a Relatos. Um tema que raramente é discutido, muitas vezes esquecido por teólogos, estudiosos da Bíblia e até mesmo para os curiosos das Escrituras Sagradas, é o mistério que envolve as filhas de Adão e Eva. Normalmente as pessoas leem a Bíblia e se concentram nos filhos mais conhecidos de Adão e Eva: Caim, o primogênito, e Abel, o segundo. No entanto, muitas vezes esquecem que eles tiveram muitas filhas, como diz o texto bíblico de Gênesis, capítulo 5, versículos 4 e 5, que nos revelam informações intrigantes sobre os filhos e filhas de Adão e Eva. O texto menciona que depois de gerar Sete, Adão viveu 800 anos, durante os quais gerou filhos e filhas, totalizando 930 anos de vida, até sua morte. A Bíblia não fornece os nomes das filhas de Adão e Eva, mas existem outros textos de antigas tradições hebraicas que especificam alguns de seus nomes. Assim, com base no livro dos Jubileus, mencionarei os nomes de algumas filhas de Adão e Eva, de acordo com essas antigas tradições hebraicas, que oferecem insights sobre essas figuras menos exploradas. Para quem não conhece o livro dos Jubileus, também é conhecido como o Pequeno Gênesis, devido à sua ligação com a palavra jubileu, que significa alegria. Ele faz parte dos apócrifos do Antigo Testamento e narra a criação do mundo, a formação de Adão e Eva após a queda. Conta histórias de vários personagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Gênesis. Embora não seja um texto recente, o manuscrito mais antigo ao qual temos acesso data de aproximadamente 700 antes da Era Comum. No entanto, este manuscrito é uma cópia de uma obra ainda mais antiga. Alguns estudiosos associam o livro dos Jubileus ao livro de Crônicas, sugerindo que o escriba Esdras pode ter escrito o texto. Contudo, o livro do Jubileu afirma que seu verdadeiro autor foi Moisés, que recebeu uma revelação de um anjo no Monte Sinai. Vale ressaltar que a Bíblia menciona que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, sem comer nem beber água na presença de Deus. Historicamente, devido à antiguidade do texto, não podemos descartar a possibilidade de que Moisés tenha sido o verdadeiro autor. O livro dos Jubileus tem presença significativa na cultura israelita, com vários exemplares distribuídos entre o povo. Além disso, menciona outro misterioso livro apócrifo, o livro de Enoque, que era amplamente conhecido pelos primeiros cristãos e até fazia parte do cânon bíblico usado entre eles por alguns grupos judaicos e também pelos judeus etíopes. Isto sublinha a importância de não descartar o livro dos Jubileus, pois contém acontecimentos que se alinham com as histórias da Bíblia, voltando agora para Adão e Eva. De acordo com várias tradições semíticas abraâmicas, a primeira filha de Adão e Eva chamava-se Avã ou Aven. Avã, em hebraico fenício, carrega um significado de potência ou simplesmente vício. De acordo com o livro dos Jubileus, ela era esposa de Caim e deu à luz filhos a ele, e um desses filhos deu-lhe o nome de Enoque. A construção de uma cidade com o nome de seu filho é citada na Bíblia como um dos feitos de Caim após seu banimento devido ao assassinato de Abel. A cidade foi chamada de Enoque, em homenagem ao seu filho. O nome Avã é mencionado no livro dos Jubileus e em outros textos abraâmicos.
Porém, em alguns desses textos, como na Caverna dos Tesouros, ela é chamada de Calmana. Portanto, Calmana foi esposa de Caim, a primeira filha de Adão e Eva, segundo essas tradições. De acordo com várias tradições semíticas antigas, a segunda filha de Adão e Eva foi Azura. Azura era esposa de Sete, terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel. O nome Sete tem raízes etimológicas no hebraico e seu significado pode estar associado à ideia de compensação ou substituição. Isto é relevante porque, após o assassinato de Abel a seu irmão Caim, Sete é considerado por Adão e Eva como um substituto ou compensação divina pela perda de Abel. Ele é visto como um descendente justo e piedoso e é através da sua linhagem que a narrativa bíblica sugere que a humanidade continuou a adorar a Deus. Além disso, a genealogia de Sete é significativa na Bíblia porque leva a Noé, que desempenhou um papel crucial na história do dilúvio e na sobrevivência da humanidade. Assim, Sete e sua esposa Azura foram um elo na cadeia genealógica que liga a criação da humanidade a eventos posteriores, fazendo-os figuras importantes da tradição judaica cristã. O livro dos Jubileus apresenta um detalhe interessante ao afirmar que Azura foi inicialmente esposa de Abel e ficou viúva após sua morte. Depois que Sete atingiu a maioridade, ele se casou com Azura e de sua união descende a sua linhagem, tornando-se assim o patriarca inicial desta árvore genealógica. O livro dos Jubileus nos informa que Azura nasceu na 6ª semana do 4º jubileu e se casou com seu irmão Sete na 5ª semana do 5º jubileu. Enos é um dos filhos de Seth e Azura e é conhecido por sua ascendência piedosa e devoção à adoração a Deus. A principal referência a Enos na Bíblia está em Gênesis 5, versículos 6 a 11, que descreve sua genealogia da seguinte forma: Sete viveu 105 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. No total, Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois de gerar Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. No total, Enos viveu 905 anos e morreu. A principal característica atribuída a Enos é a prática da oração e da invocação do nome de Deus. O versículo seguinte, em Gênesis 4, versículo 26, afirma que naquela época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Esta passagem sugere que Enos desempenhou um papel importante na promoção da adoração e devoção a Deus em sua época, marcando um período de busca espiritual e religiosa entre os descendentes de Sete. Então, de acordo com o antigo livro dos Jubileus e a tradição judaica semítica, Caim casou-se com sua irmã Avã e deu origem à linhagem de Caim. Já Sete se casou com sua irmã Azura e deu origem à linhagem de Sete. Você deve estar se perguntando, quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram? O texto bíblico indica que eles tiveram muitos filhos e filhas, principalmente considerando que Adão viveu mais de 900 anos. Na verdade, Adão e Eva foram os humanos mais férteis do seu tempo. Eva, como primeira mulher, era extremamente fértil e Adão também era muito fértil. Portanto, de acordo com estas tradições antigas, eles tiveram centenas e centenas de filhos e filhas ao longo das suas vidas. Nos tempos modernos, de acordo com o Guinness World Records, a mulher que deteve o recorde do maior número de filhos na história da humanidade, até onde sabemos, foi Valentina Vassiliev. Ela teria falecido aos 76 anos, deixando para trás 69 filhos sobreviventes, com apenas 2 morrendo ainda jovens. De acordo com o Guinness World Records, Valentina Vassiliev passou por um total de 27 gestações, resultando em 16 pares de gêmeos, 7 conjuntos de trigêmeos e 4 conjuntos de quadrigêmeos. Embora existam outros relatos de mulheres com 50 ou até 60 filhos, Valentina Vassiliev continua a ser a detentora do recorde reconhecido. Porém,
O que quero ressaltar é que Eva superou todas essas mulheres em fertilidade, pois é considerada a mulher mais fértil da história da humanidade. Assim, se uma mulher hoje, ou mesmo há 100 anos, fosse capaz de dar à luz cerca de 69 filhos, só podemos imaginar o que Eva conseguiu, pois viveu muito mais, atingindo a impressionante idade de 900 anos, segundo a narrativa bíblica. Além disso, segundo as tradições, Adão e Eva tiveram numerosos filhos, estimados em cerca de 70 anos ou mais, segundo algumas especulações. Considerando sua robusta saúde, força e fertilidade, bem como o contexto da época que favorecia a procriação, é possível que tivessem centenas de filhos e filhas. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, é mencionado que à medida que os descendentes de Adão se multiplicavam na terra, nasceram muitas lindas filhas. Uma curiosidade menos mencionada é que tanto os filhos quanto as filhas de Adão e Eva tinham descendência étnica própria, pois Adão e Eva eram originalmente mestiços. Isto contribuiu para a diversidade étnica da humanidade, que, embora exiba numerosas etnias e raças, todas partilham uma origem comum em Adão e Eva. O estudo do DNA mitocondrial, conhecido como Eva mitocondrial, reforça esta ideia, indicando que toda a humanidade partilha a ancestralidade comum, apesar da diversidade étnica e racial que vemos hoje no mundo. Portanto, o estudo genético mitocondrial revelou que todas as pessoas descendem da mesma mulher, contribuindo para a riqueza da diversidade étnica e racial no nosso mundo, todos partilhando uma ligação comum com os nossos antepassados. E aí, você conhecia a história das filhas de Adão e Eva? Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos interessantes, explorações em textos antigos e mistérios. Até a próxima, fique curioso e continue explorando. E nos vemos no próximo Relatos, se o Todo-Poderoso assim permitir. Tchau!